Opa, chegou o moço. Tudo bom, Caleison? Boa Boa noite. noite, Clarice. Tudo bem? E você? E tudo, tá frio por aí? Não, tá calor, quase 30 graus aqui. Fez um calorão, Sério, gente? fez um calorão hoje. Agora cai um pouco, mas fez muito calor. Tô congelando aqui. Horrível, não aguento. Imagina, em julho fazer esse calor é desaforo. Não é Vou possível. te mandar um frio de Santa Catarina, então. Manda que é bom. Então, Caleison, bem-vindo. Para quem tá entrando aí agora, quem ainda não conhece o senhor, doutor Caleison, quem é o Caleison na medicina veterinária? Com um pouquinho só de anos aí, né? Alguns anos só na profissão, né? É porque eu comecei muito cedo, passei muito cedinho na faculdade. Com 13, 14 eu já estava passando na faculdade, então é por causa disso que já faz tempo que eu estou na área. Claro, com certeza. Você fica instigando as pessoas a fazerem conta. Não tem, tem que ter certas coisas que não precisa falar. Quanto tempo eu estou na profissão? Então tá bom, então tá bom. O que importa é a transformação que tu vem trazendo para os vets. Isso. Quer que eu comece contando minha história? É isso? Quero que tu conte primeiro quem é Caleison na vida da vet, Uhum. já escolheu um nicho, se posicionou no nicho e fez a reviravolta, e agora a gente está no outro nicho, né? Essa é uma história que eu gosto muito de Nossa contar, conversa. até porque gosto de mostrar para as pessoas que nem todo mundo consegue enxergar os próprios talentos de forma natural. E aí tem diversas dicas do que as pessoas podem fazer para começar a perceber onde que elas têm que atuar, como é que elas vão se encontrar profissionalmente, porque isso aconteceu comigo. Sim. Eu fui fazer veterinária pela mesma. Ah, o Sérgio Lobato. Fala aí, Vixe, Sérgio. tá bravo com a gente, tu É, viu? eu vi. Com malcriação pública, Sérgio Lobato. Você não pode fazer isso. Eu escolhi veterinária pela mesma razão que quase 100% dos veterinários escolheram. Gostava muito de bicho, sempre tive uma infância muito próxima de animais e fazenda e tudo mais, viagem, né? E aí fui fazer veterinária, só que numa época quando não tinha muito, aliás, não tinha quase nada, de curso de pós-graduação, lato sensu, curso de aprimoramento. Era um ou outro super difícil, você tinha que viajar muito, não era muito estimulado. Nem residência não era muito estimulado. Nossa. Só que eu comecei a fazer veterinária, daí eu já no primeiro ano de faculdade, por conta da anatomia, eu me apaixonei por cardiologia, porque o professor de anatomia era um professor extremamente exigente, mas muito leal. Quando o profissional Uhum. é exigente, mas ele é leal, a gente se encontra, né? Não pode ser exigente se for incoerente. Não era o caso dele. Ele tinha Com certeza. doutorado no momento que nem era muito comum ter doutorado, então ele cobrava muito para que a gente saísse bem formado da graduação. Eu estudei em Uberlândia, na queridíssima cidade do Triângulo Mineiro, pela qual eu sou muito Ai, que grato. legal. E aí comecei a gostar de cardio porque ele cobrava, ele fazia provas semanais de anatomia, então tinha que ter. Ele linkava muito anatomia com fisiologia, com certas coisas. E daí acabava, eu acabei me apaixonando por conta da grande circulação. Então tinha que escrever lá. Ele colocava os alfinetinhos nas peças anatômicas, você tinha que identificar a estrutura que estava com o alfinetinho e o que acontecia ali, qual era a importância fisiológica, ele já linkava com fisiologia. Isso era muito legal. Uhum. Então, na descrição da grande circulação, era o ósteo da válvula mitral, ventrículo esquerdo, ósteo da válvula Jesus. aorta. Tinha que fazer todo o caminho e se errasse. Se esquecesse qualquer parte ali, você perdia a questão inteira. Então, eu estudava Bárbaro. bastante, comecei a gostar. E aí comecei a estudar cardiologia meio que por conta própria, porque não era uma coisa muito estimulada. Daí saí da graduação, comecei a trabalhar com cardio, as coisas começaram a dar certo, eu fiz de forma autodidata pela inexistência de curso de pós-graduação e curso de aprimoramento, fui me virando no peito, batendo cabeça ali, errava, mas a maior parte das vezes acertava e aquilo foi me estimulando. Aí, enquanto eu atendia a cardiologia já nos primeiros anos de formado, os clientes começaram a me chamar a atenção. Nossa, doutor, como você explica bem? Você é professor? Você já deu aula? O senhor dá aula na faculdade? E eu não percebia. Isso é muito importante, que as pessoas possam reconhecer isso também. Eu não percebia o momento da consulta que eu mais gostava, que era justamente o momento de explicar para o doutor. Eu gostava Tu de tava atender, me identificava com os animais, mas o meu tesão mesmo era explicar para o tutor o que era, desenhar, escrever e não sei o quê. Isso me empolgava, só que eu não percebia.
E aí começou a chover de cliente. Nossa, a gente teve no cardiologista com meu marido, acho que é parecido, mas ele não gostava. Ô, Gustavo, beleza? Ó, meu Gustavo daqui de Jacareí me dando joia. E o cliente começou a me falar, muita gente, você devia dar aula. Puxa, como você explica bem. A gente foi no cardiologista com meu marido e a gente não entendeu nada do que ele falou. Agora você falando, a gente entendeu, deve ser meio parecido e tal, não sei o quê. E eu gostava daquilo. Até que um dia caiu minha ficha. Eu falei, pô, eu gosto mais de explicar do que propriamente de atender. E como eu estava meio nesse processo de querer buscar mais, isso eu já tinha 5 anos de formado. Eu me formei em julho de 1995. O Brasil tinha acabado de ser tetracampeão mundial de futebol nos Estados Unidos, em Nem vou 94. dizer que idade eu tinha, então. E aí, 5 anos depois, eu comecei, puta, eu tava sentindo falta dos porquês, de entender certas coisas, de melhorar. Eu já fazia eco, inclusive, nessa ocasião. Nossa, nessa época eu já fazia, legal. Já tinha me virado também com algumas coisas, já tinha ido atrás, né? Eu sempre tive um espírito meio empreendedor também, de buscar, tipo, é a história da autorresponsabilidade que eu falo muito. O lugar que você está hoje é fruto das suas escolhas passadas, quer você admita isso ou não. O lugar que você vai estar daqui... O lugar que você vai estar daqui 5 anos, 10 anos, vai depender do quanto você se empenha hoje. Então, eu brinco que barriga de tanquinho todo mundo quer. Mas nem todo mundo tá afim de ir para academia malhar todo dia, ou deitar o bucho no chão e fazer abdominal todo dia para ficar com o abdômen trincado. E aí fui procurar mestrado, doutorado, já que não tinha especialização lato sensu. Então eu falei, vou para o estrito sensu. Eu também gostava de dar aula, de explicar. Falei, vamos ver como é que é isso. Procurei inicialmente numa faculdade pública de veterinária, onde eu fui extremamente mal recebido. Nossa. Pelo profissional, pela pessoa que cuidava da cadeira de cardiologia. Então foi um não, assim, meio de porta na cara mesmo, quase literalmente. E falei, mas eu quero muito. Daí quando você quer muito, então aí eu resolvi ir para o INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Aí, aquela história, eu tenho uma formação bastante espiritualizada, acredito em Deus e tudo. Então hoje eu sei por que eu recebi aquele não. Se eu tivesse oportunidade, eu juro que eu agradeceria essa pessoa que me bateu a porta na cara. Eu agradeceria, porque foi esse não que me empurrou para dentro do INCOR, que é o maior centro de pesquisa em cardiologia da América Latina. Então eu vi coisa lá dentro que inimagináveis. Daí fiz mestrado, doutorado e daí comecei a dar aula. Daí eu me encontrei. Daí eu achava, puta, é aqui que é meu lugar, eu sei por que eu acordo todo dia, daí meu olho brilha. Aí tem uma questão que eu vou mencionar daqui a pouquinho na nossa conversa, de um psicólogo húngaro, só que vive nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é muitíssimo conhecido, ele tem 85 anos hoje, chamado Mihai Csikszentmihalyi. Mas escreve completamente diferente disso. Eu descobri a pronúncia do nome dele porque eu coloquei na internet para escutar, porque é insoletrável, não dá para você... Enfim. E esse cara propôs a teoria do fluxo. O que é o fluxo? Aquele momento da sua atividade diária que você consegue estar tão focado, mas tão focado, que nada mais importa para você. Você não sabe se é dia, se é noite, se você está cansado ou não, se você está com fome, você está focado ali. E aí é que entra a questão de você ter autoconhecimento para saber onde é que é o teu nicho de mercado, para você atuar nisso, para você conseguir atingir o estado de flow. Então, uma das dicas eu já dei, escute o que as pessoas falam a respeito do que você faz bem feito, do que você tem facilidade, porque algumas pessoas têm autoestima um pouco baixa. Sim. E elas acham que, pelo fato de fazer alguma coisa bem feito, que isso qualquer pessoa faz. Não, isso não é verdade. Todos nós fomos agraciados com algum talento, com alguma coisa que a gente tem facilidade de fazer. E é essa coisa que vai te colocar nesse estado de flow, que é aquilo que você desenvolve na sua profissão, na sua vida e etc. Que daí vai a segunda dica. Preste atenção em qual parte do seu trabalho profissional você desenvolve uma atividade que você desenvolveria mesmo que fosse de graça. Óbvio que essa é uma...
essa é uma forma extrema de falar. Claro que você recebe a remuneração financeira por aquilo, óbvio, mas que te dá tanto prazer que você faria mesmo que fosse de graça. É uma dica para você. Puta, aquilo que você vai fazer, que se você acordar com dor de cabeça, com mal-estar, ainda assim você tem vontade de acordar e ir lá fazer. Foi isso. Meu estado de flow é ensinando. Porque as pessoas E é falavam... verdade, né? Porque eu digo que tu explica muito bem, porque lá, a primeira vez que eu encontrei o Caleison, eu nem sei se ele lembra, foi numa palestra de cardio, a convite da Débora Calado aqui na Unisul, em Tubarão. Uhum, E eu cheguei bem no meio da palestra e eu entendi. E eu estava recém começando no VET Empreendedor, lembra? eu lembro. E eu entendi o que ele falou. Uhum, E eu entendi também que hoje, quando eu entro na clínica e estão discutindo o caso, porque tosse, a respiração, a costela, é cardio. É muito engraçado, é cardio. Vai, tem cardio no meio. é. Muito legal. E eu não sou veterinária, então até hoje são coisas que eu aprendi lá e carreguei comigo. Uhum. E é o momento que eu mais gosto de fazer. Eu adoro. Puta, me dá prazer. O que te dá mais prazer? É eu explicar alguma coisa para alguém e a pessoa falar: caralho, cara, eu nunca tinha entendido isso. Agora, do jeito que você falou, parece que... Puta, para mim é quase que um orgasmo sensorial, psicossomático, muito legal. Eu tenho prazer nisso. E eu descobri isso a partir do que os clientes me falavam, né? E aí eu busquei, comecei a dar aula, só que daí entra a segunda parte, a transformação da minha carreira. Como cardio é um assunto muito denso, tem muita informação, e eu sou detalhista por natureza, eu gosto que as pessoas entendam os porquês. O porquê é um gatilho mental muito importante, porque a gente tende a aceitar fazer as coisas quando a gente enxerga um porquê. Esse é um assunto que daria uma live inteira sozinho, porque envolve propósito, envolve uma série de outras coisas. A gente sai do aspecto emocional para ir para o aspecto racional. Você começa a enxergar começo, meio e fim. Então, uma das coisas que eu falo, quando eu estou falando de persuasão para os veterinários, se tem dificuldade de que o cliente acate a sua prescrição, que ele aceite o valor que você cobra e etc. Precisa fazer uma profilaxia periodontal. Não diga só que precisa fazer, explique o porquê. Tem que fazer porque, senão acontece isso. Porque isso ativa um gatilho mental. Você conversa com o sistema límbico do interlocutor. Eu sei que você sabe disso, mas estou falando para os Claro, nossos ouvintes. E aí as pessoas tendem a acatar o que você está falando. Tem um trabalho que é meio surreal, inclusive. Eles pegaram, não sei se você conhece esse trabalho, eles pegaram justamente para testar esse gatilho mental, uma fila de pessoas que estavam para fazer cópias em máquina copiadora, né? Que a gente conhece por Xerox. Sim. E aí eles convocaram alguns voluntários para tentar furar a fila. Então, tinha os voluntários simplesmente, posso entrar na sua frente? Tinha lá um percentual de pessoas benevolentes. Pode, mas era um percentual pequeno. Quando os voluntários falavam, posso entrar na sua frente? Por quê? E aí, o que vem depois do porquê nem interessa muito. Porque, às vezes, eles falavam assim, posso entrar na sua frente? Por que eu estou com pressa? Como se o resto das pessoas não tivessem com pressa. Não tivesse. Né? Mas só o fato de acrescentar, você me daria a sua frente por que eu preciso fazer isso? Por que eu estou com pressa? Aumentou enormemente o índice de pessoas que deixavam essas pessoas furar a fila. Simplesmente por ativar esse gatilho mental do porquê. Então, quer convencer um tutor a fazer um procedimento, uma cirurgia, alguma coisa, especialmente que seja eletiva, que é mais difícil por conta de financeiro, fale o porquê, explique o porquê. E aí depois existem outros gatilhos que a gente conversa num outro momento. Mas, enfim, eu estava dizendo que eu sempre gostei de explicar muito os porquês da cardio. É assim, porque é assado, tem que ser esse remédio, porque senão aquele outro remédio pode dar isso, pode ser... Então fica um assunto muito denso, já não é muito fácil, já tem muita informação, é um assunto que as pessoas têm um pouco receio até pela quantidade de informação, e a logística dos cursos também não ajudava muito, né? Até hoje ainda é assim. Os cursos presenciais de pós-graduação são aos finais de semana. Então, você imagina você passar 2 dias e meio sentado escutando sobre cardiologia, que nem sempre era um assunto que a pessoa gostava, porque eu dava aula em cursos de pós-graduação em clínica, por exemplo.
Quando é pós em cardio, que é o que o cara gosta, pós em anestesia, que é muito importante, pós em emergência, mas enfim, sempre é um assunto muito denso. E aí, pelo fato de ficar exaustivo, eu tive sempre muita sensibilidade de fazer uma leitura das pessoas. Isso é meu. De prestar atenção e perceber se você está cansado, se está gostando do assunto, se não está. E aí eu aproveitava o momento de cansaço das pessoas e começava a falar desse tipo de assunto, que sempre foi um hobby para mim. Sempre gostei muito de ler. Eu tenho uma biblioteca que vai até para o outro lado lá. Tem inúmeros livros de linguagem corporal, persuasão, esse tipo de coisa. E daí eu começava a falar para as pessoas. Ah, vocês estão cansados? Vem cá, ó. Sabe como é que tem que montar uma sala de consulta? Vocês nunca perceberam isso, mas a gente monta uma sala de consulta que é confortável para a gente. Mas se o cliente não estiver confortável, é mais difícil ele tomar a decisão dele aceitar fazer o procedimento. Então, a sala, para agradar o cliente, tem que ser nesses termos. Os móveis têm que ficar dessa forma, virados para a porta, etc. Tem toda uma questão de antropológica mesmo, de processo de evolução. A gente não gosta de ficar de costas para a porta, porque a porta representa a rota de fuga, e a gente traz isso do homem das cavernas. Então, representa perigo. Então, você bota o cliente sentado de costas para a porta e passa a secretária, e passa a gente, e a secretária entra e sai. O cara está inconscientemente, ele não tem noção consciente disso. Tá, mas ele fica desconfortável. Então, como é que você tem que montar a sala? Só para desdramatizar, porque eu sei que muita gente vai ficar curiosa. O cliente tem que ficar sentado de frente para a porta. Porque aí ele está vendo. É só fazer uma comparação. Quando a gente vai num restaurante para jantar à noite, que lugar você escolhe para sentar? Se tiver vago, você gosta de sentar onde tem parede atrás de você. Porque isso permite que o teu campo visual esteja ao seu alcance. A gente acha, porque eu gosto de olhar para as pessoas. Antes de ser isso, é que isso te coloca numa posição de conforto. Porque se vier perigo, você tem condição de ver de todos os lados. É ficar falando desses assuntos. Como aumentar a persuasão. Ah, se o seu namorado está mentindo, quer saber como é que ele está mentindo, quais são os sinais de mentira. Daí todo mundo já dava, porque daí todo mundo quer saber. Opa! Né? É saber como é que você, se uma pessoa está interessada em você, vamos dizer, uma pessoa que queira sair com você, antes de você chegar convidando para sair, observe esse sinal, aquele sinal. Isso vai te mostrar que a pessoa está interessada em você ou não. Daí você não precisa nem perder tempo. Aí já ficava todo mundo animadinho de novo, aí voltava a falar da cardio. Era a estratégia que eu usava, as iscas que eu usava. Só que aí eu comecei a receber de novo feedback das pessoas. Nossa, que legal aquilo que você fez um curso com você, fiz uma aula com você, daí eu comecei a aplicar aquilo que você falou, mudou minha vida, etc. Puta que legal, puta que legal. E aí comecei a ver a quantidade de veterinários sofrendo de ansiedade, burnout, falta de valorização, complexidade no atendimento. Daí eu falei, puta, cara, eu gosto tanto disso, eu vou me profissionalizar. Daí eu fui fazer a formação completa em coaching, de novo, porque faz parte da minha personalidade ser intenso. Eu não gosto de ser mais ou menos morninho em nada. Então, o que eu vou fazer é completa até acabar. Aí fiz a formação completa. Que embora, só um parêntese, Clarice, muitas pessoas tenham um ranço de escutar coach diz, gorda. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, você pode, você consegue. Isso não tem nada a ver com coaching. Até anteontem saiu na UOL uma coisa dessa, de alguém, dá o grito da masculinidade, não sei o quê, virou uma repercussão, virou meme. Isso não é coaching, não tem nada a ver com coaching. Não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal. Eu sempre fui muito honesto e muito íntegro. Quer se desenvolver, quer melhorar como pessoa e como profissional, é aqui, ó. Vai sangrar, vai doer, você vai mexer em coisa fedida dentro de você, que não é legal. Então, o coaching trabalha o desenvolvimento pessoal. Daí eu comecei com os cursos de imersão e etc. Aí, quando chegou a pandemia, eu já estava com ideia de trazer esses cursos para o online. Daí, algumas pessoas que me acompanhavam, monta um curso online, monta um curso online. Aí, acabou que eu estou na segunda edição do Evovet, já 120. Acho que a gente começou esses eventos meio que junto, né? Foi. Eu lembro que a gente fez lá em 2017 e aí em seguida começou a
fazer em São Paulo e coisa, né? Isso mesmo. Aquele que eu fui dar palestra em Criciúma, que era o seu evento, eu tava... Ia acontecer o primeiro evento, foi Eu 2016, lembro. não foi isso? Foi. 2017. Foi Para quem 2017. não sabe, o Calese já é parceiro do Veste Empreendedor desde quando eu nem sabia o que ia acontecer. Inclusive, eu aprontei uma com o Calese, né? Não sei se alguém já sabe. Nem ele lembra, ou ele lembra. Ele é inesquecível. Quando o Calese chegou aqui, tem um hotel chamado Ibis. Aqui. Todo mundo conhece o Ibis. Eu pensei, ai, nossa, é uma coisa tão fria. Aí eu vi um hotel que tinha um lago super bonito no site. Eu disse, é esse hotel que eu vou colocar o Calise. Eu bem parceiro, beleza. Ai, vou dar outro lá. E aí a Tati me ligou. Ai, onde é que tem hotel? Eu disse, não, vai nesse aqui que os palestrantes vão estar lá. Isso é maravilhoso, tem lago, tudo. Aí chegou no outro dia, fui ver o Calise. E aí, Calise, ele gostou do hotel. Aí o Calise falou assim, tu lembra disso? Não? Aí a Tati assim pra mim, meu Deus, é horrível, a tomada é atrás da conta. Assim, eu não acredito. Ela assim, eu disse, mas e o lago? Que lago o quê? Eu disse, ai, meu Deus do céu. Não lembro, não. Ai, Não era tão ruim, dava para ficar. dá pra dormir? O Dava para importante dormir. é dormir. É. E aí, E o Clarice? mais legal do É. Caleso, porque que pra quem não conheceu, né? Quando eu chamei o Caleso, eu pensei assim, eu trabalhava na agência ainda, e eu pensei, pô, vou fazer um evento pra VET e vou chamar alguém que é super referência, conhecido. E aí eu tinha ouvido falar do Caleso. Não, ele é muito legal. Eu fui ver uns vídeos, fui conversar com a galera de Santa Catarina, mas a galera de Floripa, o Ranieri, já conhecia o Ranieri. Eu disse, não, beleza. Ah, porque o Caleso, Azulê, que escuta, achei super engraçada a história. Eu disse, não, beleza. Caleso, quero fazer um evento assim, assim, tu vem? Quanto cobra? Assim, não, fechou, fechou. E aí o Caleso animado, eu já estava animado, porque eu sou assim, eu entro apaixonado, depois eu me dou conta do que vai acontecer. Uhum. Quando o Caleso chegou aqui, poucas pessoas da região conheciam o Caleso. E mesmo assim, o evento teve uma lotação praticamente máxima. E todo mundo saiu amando a palestra do Caleso, o evento em si, porque foi o primeiro evento de gestão da região. Sim. Então, assim, eu acabei entrando num nicho dentro da minha profissão com medo também. De saber, porque, quantas profissões da publicidade envolvem? Todas. Uhum. Eu escolhi uma de um profissional que tem medo de investir em comunicação, sem saber direito o que aconteceu, só sabia que eu precisava trabalhar emoção, comunicação e direcionar essa galera. E foi. A minha palestra hoje eu lembro que é uma merda. Foi assim que hoje eu fico pensando. Mas foi muito legal a experiência e hoje eu carrego pessoas desde aquele dia. Então isso foi muito legal. Foi em Foi legal, 2016, foi legal. né? Foi 17. 17. Porque estava às vésperas do primeiro Efeito Evolution, que na época nem chamava Foi, Efeito Evolution. 2017. E esse evento foi em dezembro de 2017. Então deve ter sido outubro O de meu foi 17. 23 de setembro. Setembro, é. Estava às vésperas, isso mesmo. Mas aí, Clarice, para a gente falar o que as pessoas, né, querem, como é que a gente escolhe o nicho? O primeiro passo é autoconhecimento. Não adianta você achar, como algumas pessoas responderam, tem um monte de área que eu gosto e não sei o quê, puxa, podia trabalhar em todas. Não faça isso. Quanto mais específico for, melhor. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de realização. Claro, se você gostar de clínica geral, também é um nicho, dá para fazer, mas tem que ser muito bom clínico. Então, é uma escolha a partir do que você gosta. A primeira dica é essa, preste atenção. O que você mais gosta de atender, com quem você mais gosta de falar, o que você mais gosta de fazer. Tem diversos estudos científicos mostrando isso. Por exemplo, um que eu gosto muito de citar é um estudo científico do Instituto Gallup, que foi uma pesquisa com mais de 2 milhões e meio de pessoas, muito bem sucedidas dentro das suas respectivas atividades, que tinham sucesso, que sucesso não necessariamente quer dizer grana, mas que gostavam, que tinham prazer no que faziam. Então, eles entrevistaram desde camareira de hotel, né, de pessoa da limpeza, até CEO de multinacional. O que eles encontraram em comum com essas pessoas que tinham prazer no trabalho e tudo mais? Elas tinham aplicado no trabalho aquilo que elas tinham de melhor. Ponto forte.
Qual é o seu ponto forte? Inclusive, isso está num livro que eu recomendo para todo mundo. Descubra seus pontos fortes. Daí lá tem um pin que você raspa para fazer um teste na internet. Portanto, precisa ser o livro físico. Eu sei que tem distribuição em PDF, eu mesmo já vi, mas tem que comprar o livro físico para você raspar, porque o mais legal que o livro é você fazer esse teste para você saber quais são seus cinco pontos fortes. É o primeiro passo para você saber que nicho você escolhe, como é que você vai começar a nichar. Porque se você não sabe o que você quer, é aquela história do gato, da Alice. A Alice encontrou com o gato 2 vezes. Na primeira não aconteceu nada, na segunda o gato estava em cima da árvore e ela perguntou para ele, né? O senhor pode me ajudar? O gato falou, claro, posso sim. O que a senhora deseja? Para onde vai essa estrada? Aí o gato, que era coach, fala a verdade, uma sacada de coaching, ele falou para ela assim, para onde você está indo? Ele não respondeu, ele jogou outra pergunta. Para onde você está indo? E isso é coaching. Ela respondeu, falou, não sei, eu estou perdida. Ele falou, não, você está perdida, qualquer estrada serve. Se você não sabe a área que você quer trabalhar, escolher teu nicho, aí tem uma outra história que eu gosto muito de contar. Nem Deus vai te ajudar. E isso é bíblico, é histórico. Tinha um cego de nascença que nasceu numa cidade chamada Jericó, na Cisjordânia, que fica a 30 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E ele ficou sabendo de uma pessoa que estava revolucionando, curando tudo, fazendo paralítico andar. E ele ficou sabendo que o cara ia estar por lá naquelas bandas aquele dia. Aí convocou os amigos dele. Pô, me ajuda, me leva lá, eu preciso ir lá também. Quem sabe ele me cura. Meus amigos ficaram, imagina, você vai ser pisoteado, cara. Você é cego de nascença, vai borbulhar de gente atrás desse cara lá. Não tem a menor condição de a gente levar você. Não, me leva, me ajuda, me ajuda a levar o cara. É quando ele sentiu a presença do cara passando, ele falou, ei, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi era Jesus Cristo. Daí quando Jesus escutou, se dirigiu a ele e falou, pois não, o que você quer de mim? Sacada de coaching, porque venhamos e convenhamos, o cara era, né, filho de Deus, estava curando todo mundo, enxerga um cego que pergunta para ele, tem piedade de mim, né? O cego é aqui, o cego Bartimeu, foi mais educado, que se fosse outro, ele respondeu, como assim, o que eu quero de você? Tá na cara, eu sou cego, né? Eu quero enxergar. Daí ele respondeu educadamente, eu quero enxergar. Daí Jesus falou, então seja feito conforme a tua fé. 2 mensagens eu tiro dessa passagem. Primeiro, quando você quer mudar de vida... Eu vou te mostrar um livro. Tá. Você já deve... Esse livro aqui é um livro que eu já li algumas vezes. O Mestre dos Mestres, Augusto Cury, que fala exatamente dessa didática, né? Uma de Jesus Cristo, de como ele fazia isso com as pessoas e como a gente consegue aplicar na nossa vida. Exatamente. A primeira mensagem é a seguinte, quando você decidir que você quer mudar, que você quer ser uma pessoa diferente, que você quer se desenvolver, geral vai falar para você, cara, você não vai conseguir, isso não é para você, isso é balela. Ih, besteira, isso aí é carta marcada, não vai dar certo. Primeira coisa. E essas pessoas são as que estão mais próximas de você. Segunda mensagem, se você não souber o que você quer, nem Deus vai te ajudar. De uma sensibilidade, de um amor tão grande, que é assim, eu atendo você, mas você tem que saber o que você quer. Senão, Jesus Cristo não tinha falado para ele o que você quer de mim. Tá na cara, ele era cego. Mas ele queria dar oportunidade para o cego Bartimeu falar, eu quero enxergar. Então, o que você quer conquistar na veterinária? Qual nicho você quer? Descubra você mesmo, o que você faz bem feito, o que te dá prazer, o que te coloca naquele estado de flow que eu mencionei anteriormente do psicólogo Mihai Csikszentmihalyi. Esse psicólogo, essa teoria, envolve 2 aspectos. E aí é um gráfico. No eixo Y seria desafio e no eixo X, habilidade. Então, você vai conseguir o estado de flow, que é aquele estado onde você fica altamente focado, mas de uma forma natural. Você não precisa ficar brigando para ficar ali focado. A partir do momento que você for bastante desafiado, mas que você tiver muita habilidade para aquela questão. É o cruzamento de habilidade alta com desafio alto. E você só consegue chegar ali se você souber
o que você faz muito bem feito. Portanto, descobrir seus pontos fortes. Por isso que eu mencionei o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Porque você tem que entender o que você faz bem feito. Se você é muito desafiado, isso acontece muito na veterinária. Se o desafio é muito grande, mas a sua habilidade é muito baixa, isso te coloca num estado de ansiedade. Sim. É o cara que detesta atender emergência, por exemplo, e chega uma emergência para ele, ele fica panicado, ele não consegue, ele não tem conhecimento, ele não tem habilidade, ele não gosta, e aquilo tem que ser muito rápido. Por que eu digo que acontece muito na veterinária? Porque a gente sai muito cru da universidade, diferente da medicina, infelizmente. Eu não gosto muito dessa comparação. Sai generalista, né? Medicina, o cara estuda 6 anos, uma espécie só. E depois de 6 anos, ele é estimulado. É praticamente uma cultura. Não sei se as pessoas não sabem. Não é obrigatória a residência para o médico, mas é muito cultural. Ninguém sai da faculdade de medicina e já vai atender. Ele faz residência, 2 anos. Daí ele escolhe uma especialidade, mais 2 anos. Daí ele escolhe um subnicho dessa especialidade, mais 2 ou 3 anos. E por aí vai. Então, quando ele sai para atender, o nível de habilidade dele, que é justamente o eixo X da curva, está muito alto. Então, ele consegue responder aos desafios. Aí ele entra no estado de flow. Mas a gente tem que estudar diversas espécies em 5 anos, onde muitas universidades fazem estudo em meio período. Você não é estimulado a fazer residência, você faz alguns cursos de pós-graduação aqui e ali para conseguir se virar, e de repente você tem que atender de tudo, neurologia, ortopedia, dermatologia, você tem que chupar cana e assobiar, e às vezes você não gosta, não sabe. Aí a ansiedade só cresce, porque o desafio é muito grande, mas a habilidade é muito baixa. E a frustração com a profissão em si acaba acontecendo. Por isso que a gente vê tantos veterinários frustrados, tantos veterinários com burnout, e isso é um ponto, né? A gente tem a matéria-prima perfeita para o burnout, que é alta complexidade, ou seja, você tem que atender todas as especialidades, ainda que você não queira ou não goste. Baixa remuneração, infelizmente a gente ainda não é valorizado financeiramente como a gente merece. A pressão é muito grande, porque os animais são considerados membros da família, mas o tutor nem sempre reconhece o veterinário como o pediatra daquele membro da família. A pressão dos colegas, a ética e daí todas as outras coisas. E aí você não tem habilidade para lidar com tudo isso. Então, quanto antes você buscar por cursos de autoconhecimento, para poder entender o que você faz bem feito, o que você... E algumas pessoas acham isso um pouco ofensivo. Essa história de autoconhecimento. Não tem nada de ofensivo. Eu digo com todas as letras. Quando eu comecei a atender, eu não sabia do que parte eu gostava mais de atender, porque a gente não é treinado, a nossa geração não teve essa bênção de ser treinado pelos pais, pelos professores. Percebe que isso é um valor para você, Clarice. Olha como você é boa nisso, foca nisso, tenta desenvolver alguma coisa onde você aplique essa sua habilidade e etc. Então a gente não tem isso, aí fica complicado. As pessoas acabam indo para o mercado de trabalho que engole você, e aí para ter burnout, para ter ansiedade e até suicídio, coisa muito mais triste, estava acontecendo muito. Enfim, então, algumas dicas primorosas. Preste atenção no que as pessoas falam que você faz bem feito. E Caleb, acredita que seria interessante antes mesmo, digamos que lá pela nona, de repente, já iniciar esse processo de autoconhecimento para poder, então, focar no nicho pós-graduação? Autoconhecimento é uma coisa que deveria começar desde que a pessoa nasce. Eu faço isso com a Elisa desde que ela nasceu. Isso tá se tornando cultural. As escolas já faziam isso nos países de primeiro mundo e começaram a fazer aqui agora. Então, a Elisa está com 5 anos, na escolinha, direto ela fala, papai, hoje foi o dia, a rodinha da emoção. Como é que é isso, filho? A gente senta, põe a mãozinha assim, e aí cada um fala o que está sentindo. Hoje eu estou feliz porque meu papai comprou um presente para mim. Hoje eu estou triste porque meu vovô não foi em casa e não está mais. Hoje eu estou bravo, hoje eu estou com raiva. O primeiro passo do autoconhecimento é você decifrar as emoções que você sente.
Por quê? Porque isso é biológico. O nosso cérebro processa primeiro a emoção para depois processar a razão. E aí a gente arruma argumentos lógicos para validar o que a gente está sentindo. E a gente só faz alguma coisa bem feita a partir da emoção. Você tem que evocar emoções positivas. Infelizmente, isso agora que está começando a acontecer. Com a Elisa, eu faço um treinamento muito grande com ela desde que ela nasceu. Por quê? Porque a criança chora, você não sabe por que ela está chorando. Né? Isso é cultural. Você não, né? Ninguém nasce com diploma de pai e de mãe, não tem curso. Você tem que ir descobrindo. Então, eu comecei a ensinar, filha, esse choro é porque você está com fome. Esse choro é porque você está com sono. O corpinho dói quando a gente está com sono. No começo ela brigava. Não, não é não sei o quê. Agora, quando ela começa a fazer mãe, ela... eu tô com sono, papai. Ela mesma já linka que ela tá se sentindo mal por cansaço, por sono, por fadiga e que isso a gente resolve dormindo. Não resolve fazendo birra, fazendo mãe, xingando as outras pessoas. E isso vai virando as associações da criança. Então, respondendo a sua pergunta, sim, na graduação, isso ajudaria muito, vai ajudar muito quando as pessoas começarem a entender que a gente precisa tanto estudar soft skills, que são as habilidades de relacionamento, autoconhecimento, inteligência emocional, quanto a gente precisa de estudar as hard skills, as habilidades técnicas, que você aprende na faculdade, nos cursos de pós-graduação. E autoconhecimento é um bichinho que, quando pica, é para o resto da vida, porque é você entender o que você sente, qual é a emoção que determinada situação evoca em você. Isso está muito alinhado com os valores. Os valores das pessoas são muito diferentes. O que você valoriza é diferente do que eu valorizo. E você vai ficar feliz quando você tiver os seus valores supridos. Eu vou ficar feliz quando eu tiver os meus. E o mais interessante é que isso não é só na vida profissional, né? Uhum. É no todo. Porque quando eu comecei, o primeiro evento lá que você participou, eu comecei, acho que no tempo, não sei se eu comentei contigo, eu estava fazendo coaching, foi por isso que o evento nasceu. Porque eu vivia dizendo para os meus clientes, você não precisa de dinheiro para fazer os seus projetos, você precisa de pessoas que investam. E um dia minha coach me disse, o que tu fala para os teus clientes mesmo? E eu falei aquilo e o mundo se abriu. E aí nasceu o evento. Só que aí, num desses processos de coaching, eu disse, Clarice, isso aqui são valores. O que é valor para ti? O que esse evento vai trazer de valor para as pessoas que tu quer atingir? Isso mudou para mim, assim, e é aí que eu preciso, cara, é isso que eu quero. E aí nasceu o meu nicho. Então, acho que esse é o ponto, né? Valores, que emoções, até você pode, desde que saiba o caminho que quer seguir. Sim. E eu acho que esse é um ponto que a gente deve bater. Que nem eu já recebi um comentário que eu acabei respondendo nos stories. Eu tenho que fazer tudo porque a minha cidade é pequena. Porque eu tenho um monte de conta para pagar. E aí eu não consigo focar. Cara, uma coisa só acontece porque tu não tem um nicho. Uhum. E ter um nicho não é dizer adeus aos outros clientes. É se comunicar com outras pessoas e automaticamente essas pessoas vêm até você. Hoje o Caleison faz isso. O Caleison deixou de atender qualquer outras pessoas? Não, tem outros profissionais que hoje tu atende, mas a tua comunicação é tão voltada para a área VET que essas pessoas automaticamente acabam vindo. Uhum. Então, esse é um ponto. Você começa a descobrir outras questões que você não tinha contato, que você não imaginava que eram possíveis fazer mesmo dentro de um ambiente pequeno. E claro, ninguém está falando que você vai deixar mudar, transformar a sua vida num passe de mágica, que de repente você vai começar a atender só aquela especialidade. Não é isso. É um processo, toda mudança é um processo. Então, para essa pessoa que trabalha minha cidade é pequena, tem que pagar minhas contas. Tudo bem, você vai continuar atendendo, se especializando em alguma coisa que você goste e gradativamente você vai promovendo a mudança. Como aconteceu, como eu estou até hoje nesse processo de mudança da aula de cardio, atender cardiologia, isso já tem 5 anos que eu estou nesse processo. Não quer dizer que eu deixei de atender, que eu deixei de dar aula, mas hoje o meu foco, a minha comunicação é muito mais para isso, porque é o que está me dando mais prazer. Então, escutar de uma pessoa, como eu tenho escutado no Evovet, das pessoas que fizeram o primeiro e das que começaram, que já estão fazendo o segundo. O primeiro módulo foi ontem. Cara, muda a minha vida e muda. Isso me dá um prazer enorme saber que eu estou impactando a vida da pessoa, que ela está começando a enxergar outras possibilidades, que está melhorando o relacionamento conjugal, com o filho, com o amigo, com o cliente,
está passando a enxergar o cliente como uma outra pessoa, como um outro ser humano, com necessidades diferentes das suas, saber lidar melhor um pouco. Eu tenho falado muito da questão da olhadinha, porque o veterinário tem costume de ficar ofendido com a olhadinha. Eu explico por que você fica ofendido, porque isso é uma ameaça, faz parte de toda uma programação biológica para o teu cérebro evocar o sistema luta ou fuga. Só que antigamente a ameaça era de vida ou morte, tinha um predador na tua frente. Você tinha que ser muito rápido. Hoje, essa ameaça ela é mais virtual. É uma ameaça ao seu ego, à sua honra. Ele está pedindo uma olhadinha porque isso ele está me desvalorizando. Ele não sabe quantos anos eu estudei, quantos livros eu compro. Cara, ele não está fazendo porque ele é má pessoa. Entenda todo esse processo. Daí o cara transformar, como a Melina, que estava aqui, que é uma amiga minha de Campos do Jordão, que depois de ouvir essa live, ela falou, na semana que eu ouvi a live, eu mudei o jeito de atender a olhadinha e converti em 2 cirurgias grandes, ou seja, com remuneração financeira. Então, é tudo isso. Você escutar isso de uma pessoa que já está estabelecido no mercado, já ganha dinheiro, já é reconhecido, etc., e ainda assim pode melhorar, para mim é um prazer muito grande. O ponto é cada um enxergar onde é o seu prazer. Tem gente que quer operar uma perna, uma cirurgia ortopédica. Eu dou graças a Deus que tenha profissional assim, porque se depender de mim, eu ia fazer muita merda, muito erro. Eu não gosto, não é meu nicho. Então, mas como é que eu faço para descobrir? Não é fácil, não é do dia para a noite. Começa eliminando. Pode ser por eliminatória? Pode. Tá tudo bem. Você saber o que você não gosta, já é um grande começo. Não quero isso. Agora, como é que você sabe? Tem coisa que é evidente. Por exemplo, dermato, para mim, é outra especialidade que desde sempre eu sabia. Sai com isso para lá, porque eu vejo um bicho... Eu vejo um bicho perebento, eu começo a me coçar. Uma vez eu fui parar na dermatologista humana, porque eu atendi uma suspeita de sarna em cachorro, e eu comecei a me coçar e não parava, e aquilo foi psicossomático, de tanto que eu não gosto. Então, saber que algumas coisas são muito evidentes que você não gosta. Outras coisas... Cara, esse é o ponto. Saber o que eu não quero. Até é algo que eu sempre falo nos meus cursos e nas aulas vamos criar um combo de serviço. Exemplo, sei lá, um combo da carne. Para quem não é esse combo? Tem que estar claro. Para quem não é? Não é para nefro, não é para dermato, não é para cães assim. Para quem é? Então, isso é muito claro, né? Não só para quem não é a Clarice. Para quem não é o vet empreendedor, para quem não é o Caleso, para quem não é o o EvoVet é para vet que está acomodado? É para vet que só quer culpar os outros e não quer se mexer? Não. Não é. Esse é um outro assunto que é muito fodástico, que eu trato no EvoVet, inclusive, chamado propósito. As empresas que têm muito claro o seu propósito, elas se comunicam melhor com o cliente também. Meu maior exemplo é a Apple. A Apple não é uma empresa de fazer celular, de fazer computador, iPod, iPhone, não é nada. A Apple é uma empresa to think different. E as pessoas que entendem, se conectam com esse propósito, elas pagam mais caro por um telefone que não necessariamente é melhor. Haja vista a bateria, por exemplo, do iPhone que dura menos do que o da Samsung. Compram um Mac, tá ali o meu Mac tá ali. Pensar diferente, cara, é a minha praia. Então, só sabendo o seu propósito é que você consegue se comunicar melhor com o seu cliente, daí cai nisso que você está falando. Então, eu sou muito claro na minha abordagem. O Steve Jobs deixou claro. O que eu quero fazer? Eu quero ajudar pessoas que querem mudar o mundo. E aí ele criou uma ferramenta para isso e ele tentou ser diferente. Então, tanto é que ele cria que é uma joia tentar mudar o mundo. Então, tanto é que até a embalagem dos produtos é como se tu estivesse abrindo uma caixa de joia. Foi desenvolvido. É um prazer você puxar aquele negocinho e ele parece que faz um barulhinho na sua orelha. Assim. E essa é a diferença. E as pessoas que entendem, que vão atrás, eles não compram um celular, eles compram o propósito de ajudar a mudar o mundo. Exatamente. Ele entendeu que professores e designers usam um pacote Adobe. Ele foi na Adobe perguntar como eu posso fazer para o meu produto te ajudar a desenvolver mais ainda o teu programa e ajudar as pessoas. Então, isso é um propósito. Exatamente. Um puta propósito, né?
Agora, as pessoas que têm esse propósito claro são as pessoas que enxergam o nicho que elas querem atuar, que elas entendem qual que é a sua missão, por que que você acorda, pelo que você briga, pelo que você daria a sua vida, qual é o teu porquê. É a frase do Nietzsche que eu mais gosto. Quem tem o seu porquê enfrenta quase todos os como. Então, entender seu propósito também é um processo. Eu também não sabia o meu. E existem técnicas para você saber o seu propósito, que eu discuto muito no Evovet. Tem um exercício muito legal para você saber qual é o teu propósito. E daí você consegue nichar e buscar. E aí, depois que você descobriu o teu propósito, aí acabou. Daí não tem pandemia, daí não tem ansiedade, daí não tem cansaço. Porque já não é mais por você. Porque o propósito envolve fazer pelo outro. Então, quando você pega a escala de necessidades humanas, os 3 primeiros níveis, tirando as necessidades básicas de comer para matar fome, tomar água para matar sede, os 3 primeiros níveis são voltados ao self, a si mesmo. É o princípio da máscara de oxigênio. O último nível é voltado para o outro, que é o que vai nos dar significância, que tem a ver com você descobrir o teu propósito, saber dentro da veterinária o que te mantém energizado, que você gosta de fazer, que você acordaria com chuva, com sol, que você não presta atenção. Então, tem estratégia para isso. Isso é muito, muito importante. Então, para as pessoas que acham, eu preciso pagar minhas contas, eu vou continuar. Você precisa. Ninguém está falando para você descobrir isso numa lâmpada de Aladim. Isso demora. Por isso que desenvolvimento pessoal eu comecei a falar no começo. É aqui, ó. E aí entra o propósito, só finalizando o raciocínio. Se a pessoa falar, mas eu não quero, dar muito trabalho, não compre o meu produto. Porque você vai ficar insatisfeito. Eu vou ficar chateado de ver alguém que está fazendo corpo mole. Não compre. Mesma coisa. Quem não é para Clarice roubá-lo, não compre o produto. E dentro do nicho da veterinária, você não é obrigado a atender todo mundo. Aí a questão, quando você comunica o seu propósito, você atrai aquelas pessoas que concordam com o seu jeito de pensar. E as outras você repele, porque se essa pessoa pagar uma consulta, um procedimento, uma cirurgia com você, vai dar dor de cabeça, não compensa o dinheiro. Cara, agora tu falasse um ponto importante. Quando eu pergunto para os meus vets o que te impede de trabalhar a comunicação do teu negócio, juro, 90% da resposta é medo da crítica. Uhum. E quando eu me comunico com um nicho específico, que eu entendo as dores e que eu estou resolvendo, isso não acontece. A crítica não acontece, porque a pessoa que está ali te ouvindo é quem tem um problema que tu resolve. Uhum. E aí a crítica talvez venha lá do colega que não está com o resultado que ele almeja, que não está chegando lá. Eu penso, cara, se o colega parou para me ver e me criticar, o que está acontecendo com a agenda dele? Uhum. E aí isso faz todo sentido. No momento que eu consigo nichar e trabalhar para aquele tutor, para aquele cliente, cara, não vai ter crítica, porque eu estou muito conectado com aquele segmento. Esse é o ponto. Exatamente. E lidar com crítica também é uma outra questão de autoconhecimento. Quando você sabe o seu valor, quando você sabe qual é o teu propósito, por que você acorda todo dia, você lida melhor com a crítica, porque você entende, nem todo mundo é obrigado a gostar. E não quer dizer necessariamente, você não leva para o lado pessoal. Então, é mais fácil de você lidar com tudo isso também. Tudo no fim envolve inteligência emocional, né? Envolve. Não tem. Vou ser técnico, vou ser seco, um robô. Não dá. Uhum. E me conta, o que hoje o Caleso está fazendo para ajudar essa galera na inteligência emocional? Como que eu posso escolher meu nicho e me desenvolver através do Caleso? Eu estou com o curso online, que é o Evovet, que eu acabei de lançar a segunda edição. É o mesmo curso. Tem muita gente perguntando, o 2 é a continuação do 1? Não, é o mesmo curso, né? São várias edições. Em breve eu vou lançar outro. E daí, nesse curso, são 4 módulos online, ao vivo, 2 horas, 2 horas e meia cada módulo, onde eu ensino todas as questões neurobiológicas de antropologia, por que a gente procrastina, por que você tem uma tendência a reagir mal quando alguém te critica, ferramentas para você identificar as emoções, para você quantificar as emoções. Então, por exemplo, eu digo o seguinte, como é que você sabe, quando você está tratando um paciente com infecção,
Como é que você sabe que o tratamento está dando certo? Porque existem marcadores numéricos, com tudo é assim. No caso de uma infecção, é a temperatura, é a leitura do hemograma, de quantas células vermelhas, quantas brancas. Ó, o antibiótico está funcionando, baixou a temperatura, baixou o leucograma, ele está respondendo clinicamente. Para você saber se você está melhorando emocionalmente, você também tem que ter a mensuração. Eu explico técnica para você medir quantos por cento de ansiedade você evoca no dia, de medo, de raiva, de culpa, de alegria. Por que isso tem que ser feito? Porque isso tudo impacta no foco. A gente navega por 4 zonas emocionais: sobrevivência, burnout, renovação e performance. Essas zonas emocionais, que são as emoções que a gente evoca durante o dia, nos colocam em estados de foco. São 4 zonas de foco também. Então fica intuitivo você saber que se você vai conseguir ficar focado e produtivo, se você conseguir evocar as emoções corretas. Aí eu também ensino ferramentas de como entender a sua emoção, como lançar mão de ações para poder melhorar as emoções que você está evocando, porque isso vai impactar no seu foco. Como medir tudo isso, técnicas de descobrir o seu propósito, descobrir os seus valores, tem exercício para isso. É extremamente profundo, é muito legal. É muito legal essa parte. Uhum. E depois, todo um caminho de produtividade, de autoconhecimento, de entender seus valores, melhorar o seu networking, o que você precisa fazer para melhorar networking, cuidar dos propósitos, e daí, na primeira edição, tem inúmeros depoimentos de pessoas que fizeram, que aumentaram 70% de faturamento, 50% de faturamento, que reduziram a ansiedade em tantos por cento e etc. E aí, é isso que eu tenho feito agora, durante a pandemia, e quando acabar, eu continuo com os eventos de imersão presenciais. O efeito Evolution, que são 3 dias, que a propósito, eu estou morrendo de saudade do efeito Evolution. Não, é um que eu ainda vou fazer, eu te falei, né? Que eu ainda vou fazer isso mesmo. E o efeito Secret, que é o que eu trabalho, é um dia de imersão que eu trabalho empatia, relacionamento com o cliente, persuasão, esse tipo de coisa. Então, e eu também faço o coaching individual, né? O life coaching, que são as 10 sessões e tudo, enfim. Além dos treinamentos para empresa e tudo. Então, tá. Tem um monte de caleço para fazer, senhor. Tem um monte de bonequinho de caleço aí para utilizar. Mas tudo dentro desse propósito de inspirar as pessoas a fazerem o que, a darem o melhor, entendeu? Então, é tudo linkado, né? Cara, e dentro desse propósito, eu acredito que agora falta eles se comunicarem, né? Para a gente conseguir um resultado financeiro. Sim. Então, assim, eu acredito que o momento que tu pegar os cursos do Caleso, fizer e aplicar junto com os cursos do Vet Empreendedor, que inclusive abre inscrição gratuita agora. Hoje, segunda-feira, vai ter um curso gratuito do Vet Empreendedor para dominar a região. Só que lembrando, para dominar a região, a gente tem que estar bem aqui, né? Para entender o que a gente precisa. Então, assim, por isso que eu quis tanto trazer o Caleso hoje, primeiro, para entender esse lance emocional, o que a gente precisa sentir, entender, para escolher o nosso nicho, para então a gente dominar a região. Acho que é um processo que acaba um dependendo do outro. E isso funciona muito bem. Então, Caleso, obrigado por dividir esse teu conhecimento monstro com a gente. Eu acho que a gente aprendeu bastante. Se alguém tiver alguma... De 0 a 10 aqui, quem está assistindo ainda, como é que foi para vocês? De 0 a 10, deu para entender? Deu para conectar com quem está na dúvida aí ainda? Eu acho que tem bastante aluno do Caleso aqui, foi muito legal. Tem bastante gente. Quem é o Vet Empreendedor? Tem bastante aqui, né? Tem. Tava vendo. Quem tá entrando agora, vai lá, segue o Caleso, aprende assim. Ó, a Elke tá sempre presente. Ele é fantástico. Então, pessoal, obrigado, Caleso, pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui. Ó, tá 10. O Samuel acabou de chegar. Samuel, vai ter que rever agora. Fechou, obrigado. Então, espero vocês ao vivo, segunda-feira, gratuito. Caleso, te espero lá também. Vou me inscrever. Obrigado, Clarice. Beijão, muito obrigado, boa noite, bom descanso para ti. Obrigado, eu que agradeço o convite, a presença de todo mundo. Quem quiser me contactar pelo direct, eu estou às ordens também, é um prazer manter contato. E Clarice, deixa eu te pedir uma coisa, eu posso colocar essa nossa live no meu canal do YouTube, daí eu faço menção a você? Com certeza. Pode, eu vou baixar ela e eu te mando.